Senhoras e senhores, respeitável público no ar, mais um Arte e Memória da Cidade. É o seguinte, a história sempre vai nos mostrando que há muito, mas muito mais para nós conhecermos de tudo aquilo que nós já sabemos. Você já ouviu falar em Gil Pacheco? Pois é, ele é um dos pioneiros aqui em Governador Valadares, responsável por várias facetas da nossa cidade, seja como fazendeiro, como comerciante e... Olha, é muita história que nós temos para contar. E hoje nós estamos aqui com a Dona Socorro, não é? A Ângela e o seu... Manuel. Eu tô chamando ele de seu Pedra. Manuel Pedra. É pedra. É o Pedra. E é o Pedra Dura que o senhor falou, né? Pedra Dura. E o Arte e Memória da Cidade tem essa característica da gente sempre dar voz para aqueles que têm contato com a história. Dona Socorro, é muita lembrança que a senhora tem desde que a senhora nasceu. Agora eu corrigi, a senhora percebeu, né? Desde que a senhora nasceu em Governador Valadares, são muitas as lembranças, não são? São muitas. O que a senhora pode contar pra gente? Quais são as lembranças mais remotas que a senhora tem desse tempo aqui em Governador Valadares? Aqui em Valadares? É. Olha, meu tempo de infância, né? Ali na Israel Pinheiro, que a gente já morava ali. As brincadeiras que a gente tinha ali na rua, ali era uma praça de madeira. Aham. E a gente gostava de brincar. Mamãe às vezes ficava nervosa, não gostava que a gente ficasse lá. Aham. Mas eu gostava de brincar. Quantos por ali. filhos? Quantas filhas, né? Com outras amigas, né? Quantas filhas eram? Quantas filhas? Quantos filhos ao todo? Papai? É. Mamãe? Eram 7 vivos, né? 7. É. Quais são os nomes? Ida, Aham. Terezinha, Pode ir falando, que eu vou Ida, lembrar. Terezinha, Aham. Iva, Socorro, sou eu, Aham. Joaquim, Gilzinho, Gil e Guido. E Guido. Aham. E temos um irmão, por afinidade, que é o irmão maior, Ah, que ele chama José Patrocínio Caldeira. José. Ele foi o nosso Cirineu, porque nosso irmão que era doente, o Joaquim, a vida dele ele dedicou a meu irmão. Uhum. Ele viveu a vida em prol do Joaquim. Joaquim falecendo, ele então foi olhar minha irmã, a Terezinha, que também ficou cadeirante, Ô, gente. e ele tomava conta. Aham. Terezinha falecendo, agora ele virou para mim e o Manuel. Aham. Então, ele fica com a gente, pergunta, Socorro, você quer ir à missa hoje? Eu vou te levar, mas Manuel, Ele quem cuida. ele é quem vai com a gente. Gente, que coisa Então, bonita. é aquele irmão que a gente teve, assim, que eu considero meu irmão Irmão do maior. coração mesmo, né? É, E aquele irmão que acaba assumindo tudo. as responsabilidades. Mas na verdade, Ivan, Fala. o nome dele é José do Patrocínio, mas todo mundo conhece como Zizico. Zizico. Zizico, a pessoa Eu que tô foi anotando muito algumas conhecida. coisas. Ah. O Zizico era afilhado do vô e da avó. Aham. E eles ficaram órfãos muito novos, cedo. muito cedo. Então, meu avô pegou, até então, apadrinhamento era uma coisa muito séria. Meu avô, como padrinho, pegou aquela criança e levou para dentro da casa dele para criar junto com os dele. Era muito mais que um ato religioso, Sim. era um ato familiar mesmo. Familiar. É. Não é? Era- Apadrinhamento era eu sou o segundo pai. Ele levava isso muito a sério. Tanto que ele pegou não só o Zizico, ele pegou o Zizico e mais 2 irmãs do Zizico. Para tomar esse para cuidado. tomar esse cuidado. E criou todas, que foi a Geralda e a Aparecida. Criou os 3 junto com os filhos dele. Uhum. Então houve essa troca, né, de amor. O Zizico por eles e eles também pelo Zizico. Seu Pedra, conta pra mim uma coisa. Eu tô chamando de Seu Pedra porque tô achando chique falar Seu Pedra. Se o senhor não gostar, o senhor fala comigo. Que é isso? Tá. Sou pedra mesmo. Conta pra mim, o que é ser genro desse homem, Do seu Gil. do seu Gil?
É o segundo pai que eu arranjei na vida. É. É o segundo pai. Ó, Nada que passa aqui em casa, sempre quando eu faço uma coisa que papai gostava, ele falava, tô lembrando do seu Gil. é mesmo? É. Se eu faço uma banana, às vezes assim de sobremesa, uma Aham. banana com açúcar e canela, ele lembra do papai. Aham. Da papai comigo assim, tem banana cozida hoje, Maria? Aham. Então é toda a vida pensando no papai. E você falou uma coisa, a senhora falou uma coisa muito interessante. Ele era, ao mesmo tempo, muito sistemático, Sistemático, mas mas um coração maravilhoso. conversava muito. Conversava. Cada Papai hora. foi um homem que toda a vida a gente tinha mais liberdade, às vezes, de falar com o papai Aham. do que com a mamãe. A mamãe era mais fechada. É mesmo? E o papai, a gente tinha liberdade de conversar com ele. Olha só. Papai, ele não tinha por hábito de castigar a gente. Aham. Era muito difícil ter um castigo do papai. Cor, então, nem se fala. Ele não fazia isso com a gente. Aham. Mas era uma pessoa muito, muito, muito querida, muito Eu ficava saudosa. horas e horas com ele na varanda conversando. É mesmo? Ele era Tinha- muito sistemático. Tinha um ponto alto, Evandro, dessa história do vô, que a casa dele era ali na esquina da Israel Pinheiro com a Barão do Rio Branco, Aham. né, onde hoje é o Maria Vieira. E ele tinha uma varanda que ele chamava de alpendre, Aham. e ali ele sentava de manhã e as pessoas passavam, curvavam ali na Israel E Pinheiro. cumprimentavam. E era assim, quase que bater ponto. Ô seu Gil! A entrada nunca era só um abano. Eles entravam e sentavam ali, nem que sejam 2 minutos, Dedinho de prosa. daquele dedinho de prosa com Que ele. coisa. Eu acho muito engraçado isso, que o meu pai era assim e o meu sogro é assim. Meu pai colocava essa cadeira também na varanda, aí todo mundo passava e tinha que entrar para o dedinho de prosa. E o meu sogro é a mesma coisa. Parece assim, né, uma cultura que se criou Exatamente. de comunicação, né, entre os vizinhos, os conhecidos. Fazendeiro, comerciante, né? E tem a empresa Ford Veículos aí nessa situação. O comerciante do lado do laticínios. Mas aqui, a Ângela me mostrou uma carta que eu achei assim fantástica. A carta datada do dia 3 de abril de 1927. Carta de próprio punho do seu Gil Pacheco. E eu não vou ler a carta toda porque não vai dar, não é? Mas algumas coisas a gente vai comentar aqui. Ele fala assim: 3 de abril de 1927, domingo, nesse dia, havia um jogo de futebol, times daqui com um de Aimorés. Um time daqui com um de Aimorés. Algumas brigas na torcida, campo em frente ao Hotel Bahia. Que interessante. Lá embaixo. Perto Não da é? estação, onde era a estação. Perto da estação. O senhor lembra desse campo de futebol? Não. Não, Já né? é mais do meu tempo. A senhora lembra? Chega a lembrar? Não. No meu tempo, não. Que interessante, que memória é essa, que desejo é esse de registrar a história com detalhes. Mas ele não para por aí. Não é? Ele fala assim: segunda-feira de manhã, comprei um quarto de porco no açougue do João Faustino, vulgo João Italiano. João Italiano. Né? E ele conta uma história aqui do João Italiano que é horripilante. A primeira é o preço. Parece que ele já estava indignado com o preço. Não sei. Ele falou assim: a R$1.000 o quilo. O açougue era uma mesa no meio da rua. Onde ele Que nem colocava, era né? rua, né? Que nem era rua. Ele fala assim. Que nem nem era era uma rua. rua. Era um caminhão, né? Hoje era um caminhão que parava na rua, na avenida, que hoje é a Minas Gerais, não é? Ele tinha acabava a banca, de... né? O caminhão virava banca, a carroceria virava banca. Então, os quartos de porco ficavam ali, ele esquartejava, cortava, vendia e tal. Quando terminava tudo, segundo a carta, os cachorros Tinha subiam lamber. e faziam limpeza.
Que delícia, né? Fazia uma limpeza. Proteína canina aí pra turma. E depois que terminava a limpeza do cachorro, sem lavar, sem nada, no outro dia, o que ele fazia? Voltava a colocar. Para comercializar novos porcos. Novos porcos. Que delícia, hein? E ninguém morreu por isso. E ninguém reclamava. Quer dizer, ele reclamava, né? O seu Gil já estava aqui com a visão. Mas o interessante da carta também, eu vou continuar lendo e a gente vai comentando. O depósito de porcos dos Capados era atrás da casa dele, hoje, Minas Clube, Isso. Avenida Minas Na Avenida Gerais. Minas Gerais. na Avenida Minas Gerais. Aí ele fala assim, estive aqui 3/4/27 a 2/5/27, quer dizer, um mês. Isso. Estudando, ver o que ele ia fazer aqui, de repente ele foi a Vitória, mas ele foi a Vitória para comprar o quê? Algumas latas de querosene, Querosene. Olha isso. sal, E não é? trigo. E os rolos de arame e trigo. É. E trigo. E o que aconteceu? Segundo a carta, Ele encontra com seu Antônio Pagani aham, no trem, né? aham. E eles vão junto para Vitória. E o que acontece lá? Ele que ia comprar só algumas latas, Seu alguma coisa Antônio pouco. abriu as portas para ele no comércio, como diz, financiando tudo para ele, né? Então, ele ficou muito surpreso porque ele foi lá para comprar pouca coisa e seu Antônio, então, financiando ele tudo, ele trouxe, mandou para ele não só umas latas de querosene, mas veio um vagão. Um vagão. Que Né? loucura. Ele foi para comprar algumas coisinhas pequenas e voltou como Recebeu com representante. É. Porque o Antônio Isso aí é muita confiança que a pessoa deposita no outro, Não né? é verdade? Então, ele era uma pessoa muito confiável. Né? Ele passava, ele transmitia. essa confiança para todo mundo. Graças a Deus, foi um homem que nunca tivesse nada que desabonasse. Graças a Aham. Deus. Na criação dos filhos, a senhora falou que levava só uns tapinhas, né? Mas não... Papai foi uma pessoa assim que gostava de viajar com a gente. Aham. Ele gostava de viajar. As férias naquela época eu era menina. Aham. Hoje estou com 80, né? Continua menina, viu? Então a gente ia para Guarapari, passava o mês inteiro em Guarapari. Que Todo delícia, ano né? a gente ia, né? Guarapari, de aquele Guarapari, Aham. que não existia quase nada, Aham. mas era famoso já, né? Pela areia monazítica, né? Exato. Eu tinha meu irmão que era doente, o Joaquim. Então a Terezinha também estava operada por um aneurisma cerebral. Oh, gente. Ela ficou com problema com a deficiência. Aham. Então a gente ia para lá para colocá-los na areia preta. Se não Eu ficasse- que tinha esse dever. Se não ficasse pretinho do sol, pelo menos de areia De areia ficava. ficava. Então Né? eu todo dia tinha que levar a Terezinha, ia com ela no mar para tomar um banho e voltava e enterrava. Uhum. Aí, enquanto ela estava aqui, eu estava levando o outro. Então assim foi. Aí ficava revezando. Mas era muito bom, a gente ia, era muito alegre, muito bom, graças a Deus. Uhum. Ele gostava muito de viajar, ia para Araxá com a mamãe, passeava. Quer dizer, foi um homem enérgico, mas um homem que gostava também de viver, Aham. né? Quando foi que o seu Manuel entra para a família? 1955. Quando foi que vocês se Agora- conheceram? Nossa, Desde Casamos. agora eles fazem Quando? 60 anos de casados. Já conheci há muitos anos. Não, você não me conhecia, não. Não é que você me Não. conheceu. Ah, Porque eu passava todo dia na porta dele para ir para o serviço. Ia Ah. estar sempre ali na varanda, assim. E ele Aham. espreitando a namorada. Diz ele que eu ia para lá todo dia molhar o jardim para ver ele passar. Pera, como que é o negócio? Então... então, o senhor já desconfiava que ela estava de olho no senhor? Tá, ô, Eu tava, não, ele que tava de olho em mim. e ela estava Ela estava, não estava? também. E como que começa esse namoro? Começou assim, eu passava na porta dela todo dia
Aí com pouco tempo eu já comecei a ir para a varanda e Foi chegando mais perto. fui chegando devagarinho. Aham. E ele foi me aceitando, porque ele Aham. era muito sistemático. Mas era um segundo pai que eu tinha. Aham. Tinha muita história. Mas foi muito difícil conquistar o coração do sogro? Não. Foi Pra não. ter a mão Foi da princesa aí? Não, foi fácil, fácil. É. Então, o senhor era Eu bem... passava todo dia para ir pro meu serviço, passava lá na porta, O senhor trabalhava com o quê? trabalho no bar do Chaino, Minas Onde Bar, ali, debaixo do Minas no Clube. bar do Minas Aham. Clube. 13 anos trabalhei. 13 anos. Então eu passava lá na porta dela todo dia. Aham. E ela estava lá no jardim esperando eu passar. Já... Eu estava ó, esperando ele passar. É verdade, tá vendo? Mas tem uma história aí que o vô, na época, procurou saber quem era Ah, é. Manuel Puxou a Pedra, ficha. puxou a ficha Ah, e falou com ela, né? Deu autorização. Não, ele falou comigo da seguinte maneira, olha, já procurei saber quem é o Manuel. Sei que é de família muito humilde, mas muito bom. aham. Agora, uma coisa que eu não esqueço, eu arrepio até hoje de ver ele falar, Aham. que ele falou comigo. Minha filha, não é um anel no dedo, nem um diploma na mão que traz a felicidade. Uhum. Isso é uma palavra muito sábia. Que é Sábia. um 4º ano primário de roça, graças a Deus, Uhum. uma sabedoria que teve muito grande, Uhum. né? Agora hoje já está um pouco já prejudicado pela idade, mas graças a Deus. Estamos aí, né? E conquistou o coração da... Conquistou 80, já vão fazer 60 Não é? anos de Faz casado, 60 né? anos de casados. Vou 60 dia hoje anos agora, casados. dia 9 de julho já. Gente, ainda bem que o senhor caiu na lábia dela. É. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma paradinha. Podemos fazer? Pode. Podemos? Podemos? Então a gente vai fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente vai voltar com mais história do seu Gil Pacheco, do seu Manuel, histórias suas e histórias que você lembra aí também. Tá bom? Nós vamos falar também de uma irmã de caridade que faz parte da família. A freira. A freira, não é? Mais velho. A filha mais velha. Vamos fazer o seguinte, mais uma paradinha e daqui a pouco a gente volta com Arte e Memória da Cidade para mais história, para mais causo e para muito mais contos e casos que a gente vai contando por aqui. Combinado? Combinado. A gente volta já já. De volta com Arte e Memória da Cidade aqui na Superi TV, falando sobre o seu Gil Pacheco. Dona Socorro, seu Manuel e Ângela. Então, estão nos ajudando a contar essa história, não é? De uma família de comerciantes, de fazendeiros, né? De uma família que se envolveu nesses empreendimentos, mas uma família também muito religiosa. Eu tô com uma história coçando a minha língua para contar, que eu quero contar só no final. Se você permanecer aí até o final, você vai ouvir uma história que é maravilhosa, né? Não é? E que a senhora confirmou, não confirmou a história? Depois a gente fala. A carinha dela, de suspense. Meu Deus, ele vai me colocar numa frente. Daquele Não, não fala, não prato, fala, não. mãe. Do Hein? prato. A Do iguaria. prato. Ela não lembrou. Eu vou te lembrar daqui a pouco. Ah, mãe. Eu vou te lembrar daqui a pouco. Fica tranquila. A família era muito religiosa. É muito religiosa. E abrigava vários padres, bispos, muita gente aqui. Núncio apostólico, Núncio já hospedou na apostólicos, casa do papai. Não é? E no seio da família, até uma noiva de Cristo. Conta essa história para nós. Ela estudou em Itabira e lá, desde pequena, ela tinha vontade de ser freira. Aham. Mas a mamãe não aceitava aquela ideia de jeito Era Ida? nenhum. Aida. Aí, Ida. papai até tem carta dele aí falando sobre isso, sobre Aham. a licença que ele A deu para ela de autorização. ser Ah, freira, tá. Sim. né? Aham. E ela, então, entrou para o noviciado e ali ela se tornou freira, né? Uhum. Muito Adotando dedicada. O nome de Irmã Soledade. Ela foi
ela ganhou o nome de Irmã Maria Soledade, que antigamente elas mudavam o nome. Hoje ela voltou, ela não quis voltar o nome de Ida, ela continua como Irmã Maria Soledade. É essa aqui. Não, aí é mamãe e Essa. papai. Mas está aqui escrito por ela, né? Ah, escrito por ela. Foi- Ela que foi fez ela quem toda, preparou- que preparou todos os álbuns. Todos os álbuns. Ela era uma pessoa, hoje está com 92 anos. Aham. Já está com 92 anos. E por causa de uma osteoporose, ela tomou um tombo, quebra a perna e hoje ela está, coitada, na cadeira de rodas. Eu acho que eu vi uma foto dela aqui. Mas ela foi muito atuante na congregação. Aham. Ela fazia todas as escritas da congregação, passava pela mão dela. Nós vamos achar, nós vamos achar a Você foto vai achar dela. a foto dela. Mas não foi surpresa nenhuma a vocação dela? Não foi Porque- surpresa, porque ela desde pequena, ela já tinha aquela vontade. Aham. Ela era uma criança diferente, dizem, né? Porque eu era pequena. Aham. Aliás, sou até filhada dela de batismo. Você é afilhada dela? Sou afilhada. Ah, tá. E tem isso também. É. O afilhado, naquele tempo, né, afiliar ou ter um padrinho, Apadrinhar. apadrinhar, Apadrinhar. era uma atitude muito séria, né? De uma adoção de De responsabilidade responsabilidade. mesmo, É. né? Eu a tratava como a minha Dindinha Ida. Olha só. Dindinha Ida. Depois fui pro colégio, estudei Aham. lá também. Ela foi minha professora, sim, que ela foi uma pintora de mão cheia. Aham. Essa pintura acadêmica, porque hoje essa pintura moderna não diz, para mim não diz nada. Aham. Acadêmica é outra coisa, né? Uhum. Mas agora, coitada, ela tá impossibilitada de tudo, porque ele também já tá ficando, já não tem mais aquela visão que ela tinha, Uhum. né? Mas graças a Deus continua firme na Quando dela. jovem, ela já falava disso? De ou ser não? freira? É. Falava. Sempre, desde Sempre ela cedo? quis ser freira. Foi aquela menina que vinha em férias em casa, ela não gostava de sair, ela ficava mais recatada Aham. em casa. Quer dizer, sempre gostava de casa. Agora, muito amiga, inclusive amiga da Dona Maria Solha, mãe da Terezinha. Mãe da Terezinha. Foi uma santa aquela mulher. Aham. Então, ela era amicíssima da Dona Maria. Frequentava pouquíssimas coisas. Aham. Mas a casa da Dona Maria era sagrada para ela. Aham. Sempre que ela vinha, ela ia. Depois a congregação passou por uma época que elas não podiam estar com a gente. Naquele tempo que era muito fechado. Já ela vinha assim, mas tinha que vir outra irmã na companhia dela, ela não vinha sozinha. Uhum. Norma delas lá. Era uma congregação francesa. E a madre, a superior, era muito enérgica. A tomada do hábito, né? É. Aham. Que elas vestiam de noiva, né? E qual dessas aqui? Aqui sou eu. Aqui Aham. ela aqui. Aqui ela vestida Ah. de noiva. Papai, noiva de mamãe. Cristo. Ela e eu. Ok, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Essa aqui é a dona Irmã Maria Soledade, Ida Pacheco. Aida Pacheco, que está vestida de noiva. Noiva. No caso, noiva de Cristo. Isso. Né? É. E essa aqui é a Socorro. Essa baixinha aqui do lado. Isso. É. Né? E aqui, nessa foto de 1943, ela no meio, já com hábito? Sim, ela já com hábito. Eu tenho que fazer essa pergunta, porque geralmente se falava em... se vai para o convento, se vai adotar o hábito, vai separar da família. É. Houve algum choque nessa separação? Vocês iam visitá-la, ela ficava reclusa? Como que Não, é? não. Toda a vida continua a mesma coisa. Aham. Ela nunca ficou reclusa. É, né? Não. Quando vinha também, era assim mais, porque a norma era toda diferente, né? Aham. Então ela ficava mais assim, mais calada, mas quer dizer, com a gente não, ela se abria, conversava. Aham. Depois também houve a abertura delas lá. Ela a inovação que houve, as que queriam continuar de hábito, continuaram. E as que queriam voltar a vestir como
século, Uhum. elas secular, elas também podiam usar. Então, Ah, ela então havia essa liberdade. não havia essa liberdade. Aí houve a liberdade, Aham. ela então tirou o hábito, quer dizer, Isso. aí ela já tirou e já viveu uma vida assim, normal, né? Normal. A senhora É. nunca quis ser freira. Eu não. Você viu? Eu não, esse eu não foi tão assim categórico, É. né? Eu não. E o sorriso aqui? Gente, vamos fazer o seguinte, mais uma paradinha. E daqui a pouco a gente tá de volta para contar mais histórias. Nossa Senhora das de Graças. Gil Pacheco, Soledade, Manuel Pedra. O desespero dela. Da Socorro. A Socorro já tá pedindo socorro. E a Ângela vai nos ajudar aqui. Esse é o nosso Arte e Memória da Cidade. Olha o Arte e Memória da Cidade aqui direto da casa, do lar do seu Manuel Pedra e da Dona Socorro, que já pediu socorro várias vezes, não quer aparecer. Mas vem cá, tem razão de não querer aparecer bonita desse jeito? Ah, linda. Hã? Não tem não, né? Tem que parar com essa mania, Sei não. não é, Ângela? Com certeza, Fica aí querendo não aparecer. com certeza. Socorro, me conta aqui uma coisa. Eu tô com um jornalzinho aqui de 25 de novembro de 1990, que fala que o Gil Pacheco de Magalhães foi pioneiro na indústria de laticínios na região de Governador Valadares, leste e nordeste de Minas Gerais. Ele foi muito conhecido como vendedor de queijo. A fabriqueta era ali na Israel Pinheiro, Aham. onde hoje tem aquela Flora, Aham, ali sei. naquela Flora ali. Aham. Ali era a fábrica. Ali dentro, lá no fundo, tinha a fábrica de queijo, manteiga, Aham. né? E aquela história de que carregava o queijo e falava que não podia comer o queijo? Ah, isso quando pequeno. Ah, Queria vender as coisas e vender os produtos que a irmã fazia. aham. Ainda tinha o queijo, tinha o doce. E um amigo dele falou assim, olha, você não fica comendo queijo não, porque se você comer, você vai ficar burro. E ele, então, coitado, passava sem comer o queijo. Gostava demais do queijo, mas e o medo de não, O medo. da inteligência acabar? E pelo contrário, ele não comeu o queijo, Não comer o queijo. né? E se comesse também, a inteligência dele era muito mesma grande. coisa, né? Era muito grande. É. Tanto que a veia empreendedora dele, ele rendeu comentários como esse aqui. Por tudo isso, reconhecendo o pioneirismo e liderança, rendemos ao senhor Gil Pacheco de Magalhães essa justa e ainda que tardia homenagem póstuma pelo muito que contribuiu para o desenvolvimento de Valadares, de Minas Gerais e do Brasil. Aí fala da fábrica que tinha capacidade de processar 2.000 litros de leite por dia, não é? É. Que era toda manual, né? Toda manual. Toda manual. Artesanal, porque não tinha Você vê energia. 2.000 litros de leite naquele tempo, era leite demais, né? Gente, o que é isso? É. Do leite vinha manteiga, né? Tirava o creme, né? O outro comentário que o jornal faz é o seguinte: essa potencialidade de produção de leite, que tende a crescer muito mais atualmente, já atraiu industriais de grande porte nacionais e internacionais. Não foi por acaso que na região nordeste de Minas, no raio de 175 quilômetros de Valadares, se instalaram 8 fábricas de leite, mas tudo isso com referência no pioneirismo Dele. do seu Gil Pacheco. É. Tem um outro pedaço, antes um pouco dessa fala aí, um parágrafo, que fala que ele não sabia que com essa atitude, com essa fabriqueta, um pouco antes do que você leu aí, Aham. com essa fabriqueta, o início dessa fábrica, né, artesanal, ele deu o passo. E era onde a gente estava lendo e eu parei, Exatamente. não é? Produzindo, quer dizer, 2.000 litros de leite por dia. Produzindo manteiga com sal nas embalagens, em latas de meio quilo, Vários 1 tamanhos, quilo, 5 quilos, 10 quilos, além do requeijão comum, em tabletes de meio quilo, tudo produzido manualmente. Jamais o senhor Gil Pacheco, ao implantar aquela fabriqueta pioneira, empresa de laticínios, poderia imaginar o processo, o grandioso, que estaria dando início a um grandioso processo de desenvolvimento
na agropecuária e na agroindústria com repercussão nacional e internacional. Mesmo porque, se a gente puxar a memória, né, ele foi um dos responsáveis pela expansão do fomento financeiro e econômico de Governador Valadares, no ciclo da pecuária, Pioneiro lá. como pioneiro. E ele era muito cuidadoso no que ele fazia? Papai? É, Demais. é. Era tão cuidadoso que tudo dele, como você está vendo aí, era tudo anotado. Gente, tudo. é incrível. E os cadernos dele, os livros dele, tudo anotado. Quer dizer, toda a vida teve esse hábito, né? Tinha o hábito Aham. mesmo de registrar De registrar. tudo o que acontecia. Aham. No Brasil, no exterior, na cidade, época que dentro da casa ele- dele, tudo. Que ela Aham. era pequena, estava com 2 anos, nós fomos à Europa. E ele ficou tomando conta com a Geralda, que era a irmã do Zizico, esse que eu falo que é mais do que meu irmão, Aham. e ela chupava bico. Ah. Aí um dia ele pegou e tomou o bico dela e tinha um De jabuti quem dá? lá em casa, Meu da Deus, Ângela. né? Você vê como ele era cuidadoso. Aham. Aí ele pegou e falou que o jabuti tinha comido o bico. Dó. Aí foi lá na caderneta dele, escreveu, dia tal, tomei o bico da Ângela e falei pra ela que foi o jabuti que comeu. Quando Quer você lê dizer, o caderninho depois de velha, você deve ter chorado, né? Não, mas eu lembro. Você lembra lembro. disso? E eu lembro por quê? Porque o tal do jabuti era muito bravo. O jabuti mordia, pior que um cachorro. Aham. Então, assim, nós, netas, a gente tinha pavor do jabuti. Ele ficava tipo na horta da minha avó. E a Aham. gente não ia lá se o jabuti tivesse com o portão da horta aberto, porque ele mordia. Aham. E a gente tinha muito Gostava medo. de morder o pé. Mordia no pé, da Geralda principalmente. E a gente tinha medo do jabuti. Então, quando ele falou o jabuti comeu seu bico, ou seja, engole o choro e bico já era. Já era, não adianta brigar com o jabuti. Não adianta. É. E a gente eu nem ia querer brigar com o jabuti, a gente temia o bichinho. Aham. né? E tinha aquela história de que se o jabuti morder o dedo, só solta com a trovoada? Eu já ouvi falar Eu, isso. tô- Eu já ouvi falar isso. eu tinha o maior mesmo. medo de jabuti por causa dessas coisas. Mas ele mordia mesmo. A Geralda, essa que é a irmã do Zizi, que ficou tomando conta das netas quando elas foram para a Europa, junto com meu avô, ela foi mordida. Não, com a sua avó. É. Papai Eu ficou. falo, o vô ficou tomando conta das netas para vocês irem para a Europa com a minha avó, Ah, passear. E tá. meu avô ficou com as netas tomando Aham. conta. Então, a Geralda já foi mordida pelo jabuti. E Então, só a gente- soltou com o E a trovejão. gente sabia da história, então a gente temia o bichinho, né? Não queria saber do bichinho. Falando em detalhe, ele tinha tudo organizado. Aqui, o que ele ia adquirindo, não é? O sexo, a idade, anilhamento e a procedência da aquisição. E tudo bem anotado. É um historiador. É. Não é? Olha, a gente pega, nós temos cadernos, os cadernos de anotação, de contabilidade dele, Ah, é de uma riqueza de detalhes que assim, é um encanto, é muito bom para você ler e você, de uma certa forma, você mergulha na história, você como se teletransportasse para aquele momento, que é muito rico em detalhes tudo que Aham. ele escreve. a senhora já viu ele bravo algum dia? Seu Bravo Gil? ele era muito. Direto? Não, direto não. Quando uma coisa não era do gosto dele, Aham. aí ele aí Ficava nervoso. ficava nervoso. Ficava. Isso por isso ele tinha a fama de bravo. Ah. Mas um bravo assim, que ele podia não guardar para aquilo, ele tinha aquele rompante naquela hora, mas depois ele às vezes sentava, colocava o dedo Refletia. aqui na boca, lá na varanda e pensava, aquilo acabava. A raiva Aham. dele acabava, continuava do mesmo jeito. E o senhor já viu ele bravo algum dia? Não. Não, né? É um segundo Gra- pai que eu... Ele é Graças a segundo Deus, pai. né? Graças a Deus. Ele o vô não era bravo, ele era Mas um ele- homem muito Mas ele tinha muito essa fama, né? correto
e muito Gostava das coisas enérgico. muito certas, sabe? Quando a coisa não Ele era ia- muito positivo. Ele era muito enérgico nas atitudes dele. Firme mesmo. E aquilo que saía daquilo que ele entendia que era correto, ele não mandava recado. Tá. Entendeu? Então ele era muito direto nas atitudes dele, Aham. muito direto nas palavras dele. Então talvez essa braveza seja pela sinceridade, pela pontualidade daquelas Aham. coisas que ele achava que não estavam corretas e era falado para a pessoa. Ele nunca a conversa dele não dava volta. Aham. Era linha reta. Então eu acredito que seja isso. Ele era muito positivo no que ele pensava, na forma de agir. E aquilo que ele achava que era errado, Evandro, Uhum. ele chegava e falava com a pessoa. Uhum. Entendeu? Então talvez seja a fama de bravo tenha vindo daí. Mas na mesma hora ele dava aquela respirada e no coração. Pensava para fazer as pensava, coisas. E dali ele já passou aquele momento, ele já estava Aham. novamente tranquilo. A Ida parecia que tinha o temperamento dele também, né? Ela é, assim, brava? Não, Não. sistemática, Sistemática. De anotar tudo. É. Inclusive essa carta aqui parece que era uma carta dela para ele pedindo a Pedindo uma licença para licença ela para ir ser freira. para ser freira. É. A carta tá aí, né? Tá aqui. Tá ali. Vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma paradinha para respirar. No próximo bloco, tá terminando já. Graças a Deus. Próximo bloco, que graças a Deus, eu tô gostando de ouvir suas histórias. Você também, tá? Próximo bloco a gente vai ler essa carta e vai entender um pouco mais dessas histórias aqui do Chiu Pacheco e de todas essas pessoas que fazem parte dessas histórias maravilhosas, tá bom? Ok. É rapidinho. Arte e Memória da Cidade, junto com a Dona Socorro, Ângela e seu Manuel Pedra, que é uma pedra mesmo. Eu olho para o senhor assim, eu fico querendo ser igual o senhor, passar mesmo assim dos... O senhor está com quantos anos? 91. Tem que perguntar pra mim. Tá vendo? Fica perguntando só para namorada ainda. É, ele olha pra mim e eu Eita. tenho que falar. A gente vai fazer uma matéria só com o senhor também, viu? Tá bom? Então, Pra gente conversar. Seu Gil Pacheco era uma pessoa muito enérgica, mas era muito amoroso também. Eu prometi ler a carta, ler pelo menos parte da carta, onde a Ida pede a permissão para ser freira, né? E a carta toda é linda, é um negócio assim maravilhoso. E segundo aqui o... Manuel. Não, aqui A foto. o bilhetinho dela mesmo. Ela já teve vontade de rasgar a carta, mas quem irmão não deixou. impediu foi o irmão, falando, essa carta não é sua, você não é dona dela. E ela fala aqui, vai pedindo para o seu Gil Pacheco liberar e dar licença para ela ser freira, para ela ser a esposa de Cristo. E ele responde com um sim, né? Porque ele também, segundo me consta, ele também afirma, eu também não sou seu dono, né? Você também pertence a Cristo. É um pai tão amoroso que faz uma casa de bonecas, que na verdade não é casa de boneca, é a casa para as bonecas. Para as bonecas. Gente, olha isso aqui. A nossa casinha. Vê se isso é casa de boneca. Isso é casa para as bonequinhas, para as filhas. É. Não é? Que Era maravilha. muito lindinha. Que maravilha. Tinha o sofá, tinha a cadeirinha, tinha o armário com as loucinhas Aqui. todas, as panelinhas, o quartinho. Era bom demais. A gente ia fazer café lá, o café era folha de figo. Que a gente fervia no... E tomava? Tomava. Oh, meu Deus. Mas é gostoso. É só o anjo do Senhor mesmo para proteger a criançada. Não é possível um negócio desse, não. E como um homem muito religioso, ele, após ter sofrido o primeiro infarto, ele teve no coração construir uma capela em agradecimento a Deus. Na Miragem. Na Na Fazenda Fazenda Miragem. Miragem. Na Fazenda Miragem. Aí ele constrói essa capela
São José. A Capela de São José, que ele deu o nome. Aham. E ela foi inaugurada com a missa dirigida, celebrada por Dom Hermínio Malzone Hugo. Que era Malzone Hugo. o nosso chefe maior aqui em Valadares, né? Aham. Ele era muito amigo. Nossa Senhora, papai. E isso aqui foi gratidão a Deus Foi mesmo, né? gratidão por ele ter saído daquele quadro crítico do primeiro infarto. Aham. E ele fez questão, ele falou, eu me lembro que ele falava, eu faço questão que toda a família esteja presente para a gente poder agradecer essa chance que Deus me deu de eu estar novamente no meio dos meus, né? Toda essa devoção, né, também lhe rendeu uma comenda Da Santa Sé. do Vaticano, diretamente do Vaticano, não é? Isso. Por- Papa Paulo A pedido VI. de Dom Hermínio, né? A pedido de Dom Hermínio. É Foi concedido interessante, para ele. é interessante notar o quanto Valadares tinha força política e religiosa, É. não é? Então, para a gente ilustrar e mostrar isso aqui, gente, olha, Paulo VI, Pontifício Máximo, né? Isso. Reconhecendo Gil Pacheco de Magalhães, todo o trabalho, né? Toda a dedicação, o crescimento da obra católica, né? Gente, é maravilhoso ver assim a vida de alguém sendo reconhecido ainda, né? Na memória dos filhos, na memória daqueles que fazem parte. Aqui, a foto da entrega Isso. Da da entrega comenda, da comenda. né? Em uma missa solene, o papai recebe a comenda do seu Silvestre, São solicitado- Silvestre. de São Silvestre, solicitada de Roma pelo grande amigo Dom Hermínio, Isso. que foi também o celebrante. Isso. Ele era tão amigo que para ele, quase todo domingo almoçava na nossa casa. É mesmo? Para ele era tia Gil e tia Maria. Então, a casa do papai foi muito abençoada. Muito, mas muito abençoada mesmo. Com padres e Aham. cardeais. graças a Deus. Inclusive, eu fiquei devendo a história, né? Ela não lembra até agora, mas eu vou contar essa história. Conta a história. Isso aqui é a carta do Do bispo de Aparecida. De Aparecida. Cumprimentando cumprimentando o vô pela Que comenda. já foi hóspede dele, né? Era ponto de parada, né? Dos padres, dos bispos, toda o Me contaram a história que... Vamos ver esse doce. Hã? É doce? Não, me contaram a história, a dona Terezinha e Léo, Terezinha. que contou a história, que a casa recebia muitos bispos, muitos párocos, muitos pontífices e essa situação toda... Pontífice não. Não, só padres, tá? Monsenhores. Monsenhores, Isso. E num dia desses, recebendo essas autoridades religiosas, eclesiásticas todas, tinha uma senhora fazendo parte do cerimonial dentro de casa e querendo ser chique demais, percebeu que estava sendo servido Ah, o negócio. o prato chamado, o prato que era língua de vaca. língua de vaca. E diz a história que ela queria ser muito chique e foi anunciar o prato. É, Né? Então ela virou para o bispo é. e falou assim: ó, Vossa Excelência. Vossa Excelência, o senhor aceita idioma de vaca? Isso aconteceu mesmo. Aconteceu. Idioma de vaca. Então, se a gente chegar no açougue a partir de agora, a gente pode pedir, né? Idioma de vaca. Idioma de vaca. Onde é que ensina idioma de vaca? Eu iguaria, amor. É isso aí. Fora o lado religioso e o lado da agropecuária, ele também atuou no ramo automobilístico, né? Que ele foi o responsável e o pioneiro da agência da Ford. Agência da Ford que aqui em funcionava Valadares. onde? Onde hoje é a drogaria Rafá, Rafá. na esquina ali da 7 de Israel, setembro. Pinheiro, Minas Gerais, com 7 de setembro. Minas Gerais com 7 de setembro, Isso, que é o aquela dia da parte. inauguração. A da Rafá ali, aquele pedacinho do Medical Center, a Indiana, aquela Aham. esquina ali, porque era um espaço bem grande ali, era um galpão. Aham. E inauguração a rigor, A né? rigor, sim, a rigor.
todo mundo junto e um Fordão aqui né? Sendo lançado. Meninas e menino, eu fico muito, mas muito feliz e muito agradecido e muito preocupado. Por quê? Eu me sinto muito em dívida com essas histórias, porque eu vejo na mesa sempre muitas fotos, muitos recortes, muitas recordações, muitas lembranças. Então eu me sinto em dívida. Poxa, o programa tinha que ser o dia inteiro a gente conversando. Né, dona Socorro? É. Não, é um prazer, ó. Porque é muito bom a gente conhecer essas histórias todas. Então, perdão por só termos 48 minutos, 1 hora, tá bom? E muito obrigado pela história de vocês, pela vida, pelo exemplo e pelo legado de cada um de vocês e pela oportunidade de poderem contar também a história de um homem tão grandioso como foi seu Gil Pacheco. Graças a Deus. Muito obrigado a você também. Eu que agradeço muito o carinho de vocês, abrirem as portas, abrirem o coração, as fotos e confiarem na gente. Nós aqui E eu te agradecemos. peço desculpa porque é brincadeira, mas eu fiquei um pouco retraída porque eu acho difícil falar. Então, Nós por aqui isso, agradecemos. Eu nós acho é que temos que importante agradecer hoje. a sua paciência. Que isso? No mundo de hoje, eu acho muito importante a gente mostrar um mundo onde os valores estão invertidos, né? A gente vê uma sociedade com valores invertidos. Eu acho muito importante mostrar como é importante a pessoa ser reta de caráter, a pessoa ser boa de coração, né? Não é ser... Hoje em dia, não vale a pena, vale a pena Vale sim. a pena, vale a pena ser honesto. Porque é isso que você deixa pro seu filho, pro seu neto. Essa é a melhor herança. Exatamente. Os meus filhos, quer dizer, os netos, né, os bisnetos dele, um deles carrega o nome dele também. Carrega o nome do meu pai, do meu avô, que chama-se Manuel Gil, né? E tem uma honra imensa, e quer dizer, ele já tem um tataraneto, que é o Miguel, e que graças a Deus carrega essa herança boa. E vai transmitindo, não é, essa história e vão aprendendo. A gente só tem para agradecer esse momento, essa oportunidade, né? E que outros Gils se espelhem nesse. E se espalhem. E se espalhem, Não é? né? Nessa Valadares para trazer muita coisa boa para nós. Com certeza. Queridos, e vocês ficaram com a gente até agora, muitíssimo obrigado. Deus abençoe, fique com Deus. Nos vemos numa próxima edição, se Deus quiser. Tchau, tchau.